A trofoterapia é o método utilizado pelo naturismo que emprega a alimentação correta da vida cotidiana como remédio. É na natureza que encontramos todos os elementos necessários para o bom funcionamento do organismo humano. O mundo hoje sofre de muitas enfermidades. E entre elas, aquelas que são chamadas crônico-degenerativas, que são doenças ligadas ao excesso de colesterol, ligadas à glicose, ao excesso de glicose, ligadas a muitas outras patologias que estão vinculadas à nutrição e alimentação. E nós sabemos que os remédios mais potencializados para isso são os próprios alimentos. Os alimentos fazem, de fato, aquele conjunto mais completo que tem para o combate às enfermidades. As pessoas devem ter hábitos alimentares saudáveis. Não é a quantidade de comida que nos alimenta o mais importante, e sim a qualidade. Você sabia que a gordura ou lipídio também pode ser encontrado em todos os vegetais? Os vegetais oleaginosos são aqueles que têm elevadas concentrações de gordura. São eles: amendoim, azeitona, coco, girassol, gergelim, castanha do Pará, noz, castanha de caju, amêndoa, avelã, algodão, soja, abacate, buriti e muitos outros. Mas atenção, os alimentos que contêm alto teor de gordura são ótimas fontes de energia e vitaminas lipossolúveis, portanto, devem ser ingeridos com o devido cuidado. O óleo de cozinha, quando vai para a frigideira, está saturado de moléculas de carbono não utilizáveis pelo organismo. A alta temperatura produz substâncias tóxicas, cujo efeito pode ser sentido pelos aparelhos digestivo, circulatório e respiratório. É recomendado o uso de óleo natural não refinado. Na folha verde está o segredo fisiológico da vida. A folha contém vitaminas, sais minerais e proteínas, além de sucos curativos e os efeitos das radiações solares absolutamente necessários para o bom funcionamento do corpo humano. Lembre-se, o homem não vive do que come, mas somente do que digere, do que o corpo assimila. Para o adulto, o ideal é se alimentar 3 vezes ao dia. O que seria da vida sem a água? Em sua transparência clara e límpida, saboreamos diversas sensações e percebemos o grande poder de purificação quando dissolve e elimina as impurezas que temos no organismo. Na hidroterapia, a água age de forma eficaz nos estados sólido, líquido e gasoso. Hidroterapia é a ciência que estuda os recursos terapêuticos da água. A hidroterapia é um método antigo de tratamentos. Remonta mesmo à era das antigas civilizações. Existem escavações arqueológicas que mostram que 20 séculos antes de Cristo já se usava a água com finalidades terapêuticas. A água é algo assim bem crítico para a existência humana. Basta dizer que o nosso próprio planeta é constituído de a maior parte água. 2/3 do nosso planeta é água. O próprio corpo humano chega a ter 70% de água. E a água é um dos recursos terapêuticos fantásticos, de fácil aquisição e de fácil uso. A hidroterapia, dentro das terapias naturais, ela é como a vedete das terapias. O nosso organismo funciona com uma temperatura estável. E quando se usa água em temperaturas baixas, por exemplo, entre 15 e 18 graus, o impacto que ela causa no nosso organismo tem uma resposta fisiológica. Ela se baseia nas funções do sistema nervoso. E ao colocar-se água fria em contato com a pele, na pele nós temos sensores que detectam a baixa temperatura, e para manter a nossa temperatura estável, o organismo desenvolve uma porção de mecanismos com a intenção de manter a temperatura. E essas respostas fisiológicas têm a tendência de gerar crises curativas.
de normalizar as funções do nosso organismo. A terapia que faz uso da água provoca efeitos térmicos quando são produzidos por variações acima ou abaixo do corpo humano, efeitos mecânicos quando produzidos pelo impacto da água sobre a pele e efeitos químicos quando da utilização da água como bebida ou irrigação intestinal. Os banhos fazem com que o abdômen fique imerso sob a água, produzindo uma reação entre o frio externo e o calor proveniente do corpo. O banho vital é considerado um dos mais eficazes na terapia através da água. Estimula os rins, ajuda na digestão, ativa a corrente sanguínea, atua no sistema nervoso e nos genitais, assim como evita a insônia. Depois de sentar-se em um banco dentro de uma bacia com água fria e ter os pés imersos em água quente, molhe uma toalha e traga-a até a altura do umbigo, fazendo um movimento de triângulo e alternando o sentido da mão. As doenças provenientes do sistema circulatório e do sistema nervoso podem ser amenizadas através do escalda-pés, também conhecido como pé dilúvio. É preciso 2 baldes de água, um com água fria e outro com água quente. Deixe os pés imersos em água quente durante 4 minutos. E depois, coloque-os em água fria por 1 minuto. Deve-se repetir o movimento por 3 vezes. Não esqueça de renovar a água quente para que ela sempre permaneça aquecida. Para o descongestionamento das vias respiratórias, a inalação com ervas medicinais é um excelente remédio. A pessoa deverá inalar o vapor com a cabeça coberta. Que tal caminhar sobre a grama molhada e sentir o frescor da manhã? Antes do amanhecer, na aurora, uma caminhada com os pés descalços na grama ainda molhada vai ativar a sua circulação sanguínea, além, é claro, de estar respirando o ar puro que acompanha o nascer do sol. Em momentos preciosos como este, deve-se afastar qualquer preocupação do pensamento. E não se esqueça, 2/3 do peso do nosso corpo são de líquidos. Ainda que consigamos passar vários dias sem comer nada, não suportaríamos ficar o mesmo tempo sem água, fonte vital da existência humana. Portanto, durante todo o dia, o ideal de consumo é, no mínimo, de 2 litros de água. A geoterapia vem para fazer uso daquilo que a humanidade mais e mais está desprezando: a terra. A terra, que guarda elementos líquidos, tem a capacidade de absorver as substâncias venenosas e tóxicas, tornando-se um poderoso cicatrizante. A argila tira a inflamação, puxa para fora o material morto de abscessos e ulcerações e também extrai as impurezas do organismo, atuando como medicamento nas dores de cabeça, nas inflamações, inchaços e intoxicações. Veja o que diz o terapeuta naturista da Clínica Oásis Paranaense. Entre as terapias, nós temos a geoterapia. É o tratamento natural feito através da terra. É uma antiguíssima ciência e não uma nova cultura. Jesus já usou barro há 2000 anos atrás para curar um cego, deixando exemplo para nós usarmos o barro. Por que nós usamos o barro? Porque o barro tem um poder de absorção, ele absorve a matéria mórbida e transmite radioatividade. Não é essa radioatividade que destrói células, mas uma radioatividade de acordo com a natureza. E nós aplicamos uma compressa de barro na mama de uma mulher com câncer, sem que tenha fístula. 2 horas depois sai cheia de pus. A terra absorve toda aquela matéria morta e transmite a radioatividade. Nós colocamos, por exemplo,